cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, o vereador João Lucivaldo Cardoso do Carmo. Também saudar, né, aos colegas vereadores, né? Sempre digo que é uma satisfação compartilhar aqui deste trabalho com vocês. Saudar também, de forma especial, né, a todos os presentes na sessão, a todos, né, que fazem aqui a comunicação da RTVM, na pessoa de João Furtado, né, a todos que acompanham, né, nos acompanham, não só a mim, mas a todos os colegas aqui nas redes sociais. Eu vou me ater aqui hoje, né, a necessidade, né, de uma melhor atenção, né, da empresa que presta o serviço de limpeza pública na comunidade do nosso Jereissati, enfim, né, a Pagatuba. Mas antes, reforçar aqui o discurso do vereador Irã, com relação aí a essa PEC, né, eu não vou negar, eu não tinha conhecimento, né, não tinha tido ainda nenhum acesso a essa PEC, mas vou fazer questão de também, né, dar uma lida nela, né, porque eu acho bastante interessante esse tipo de preocupação. Sempre digo o seguinte, que se a gente for né, fazer uma abordagem pontual com relação, né, aos cidadãos e cidadãs, né, que já foram enrolados, né, por políticos, prometendo aí, né, maravilhas, né, prometendo empregos, né, prometendo aí a galinha dos ovos de ouro. Eu acho que todo mundo vai ter uma história para contar com relação a algum tipo de enrolação, né, de enganação. Isso é fraude. Sempre digo o seguinte, que eu não duvido que haja um respaldo, né, para que esse tipo de gente realmente responda, porque prometer o que não faz, eu acho que isso aí é o que mais maltrata, né, a população. Aqui nessa casa eu né, sempre venho aqui trazendo aqui, né, a preocupação com relação à qualidade, né, do serviço de limpeza pública. Já ponderei aqui, já questionei, né, a demora na coleta, né, dos entulhos e tal. Hoje especificamente, né, eu vou cobrar, né, vou chamar aqui a responsabilidade da empresa, né, que ganhou a licitação. Indiretamente o prefeito ele tem que se manifestar, porque quem paga o pato lá na rua, né, é o gestor, é ele. Lá no conjunto de Jereissati, há uns, para não exagerar, uns 20 dias atrás, eu presenciei o carro dos galhos trabalhando lá no Jereissati. Então, esse carro ele estava num setor lá do Jereissati, lá no Jereissati 3, especificamente. Nas ruas 15, 21, 27, 33, 39. Como a gente tem essa preocupação, né, de ver, né, a execução do serviço de forma programada, eu imaginei o seguinte, né, fiquei satisfeito, né, com a presença dos mesmos e fiquei aguardando, né, a continuidade né, da prestação do serviço com relação aos outros setores do conjunto. E aí, se passaram 2 dias, 3 dias, 5 dias, e esse carro, presidente, ele não passou do meu setor, que foi o termômetro. Que foi o termômetro da minha observação. Aí eu digo, como é que pode? Há 10 dias atrás, esse carro está aqui no Jereissati 3. Já se fazem 10 dias, esse carro não passou aqui no meu setor. Aí fiz algumas abordagens em outros setores, em outras ruas, também não passou. Aí eu fui, né,
Estive conversando com os meninos, né, com os coordenadores, rapaz, foi assim, foi assado, e eu queria que o carro desse continuidade à prestação de serviço. Né, porque eu presenciei, eu vi o carro, né, o carro prestando serviço lá no setor, mas não passou nos outros. Não, eu vou ver, eu vou, no caso, né, o Santo Alberto, o Marildo, o menino, isso sempre a gente faz, a gente leva aquelas reclamações pontuais, né, e repassa aos meninos. Não, amanhã eu vou ver e tal, o que está vendo, o que foi que houve. Enfim, a justificativa, né, que chegou, presidente, é que o carro que eu vi lá para esse serviço está quebrado. O carro está quebrado. Né? E aí é que entra a minha indignação. Se o carro quebrou, por que a empresa não substitui? Por quê? Né? Se o carro é de vereador, se o carro não é da empresa, para mim não interessa de quem é o carro, não. Eu não estou preocupado com isso, não. Apesar de que nós, né, deveríamos estar. Né? Mas eu acho que a gente tem que nesse momento, se sobrepor, né, ou deve sobrepor, é um interesse social. Está lá, no Gereissati, lá em várias ruas, vários montes, né, de galhos secos, né? As folhas, né, secas, elas se desprendem dos galhos, chovendo, aí lá vai as folhas, né? Para os canais, para os esgotos, né? Para os esgotos. Mais uma vez, né, assim, né, essa situação com certeza contribui para prejudicar ainda mais, né, o escoamento das águas lá dos canais, que o nosso Gereissati tem vários canais, né, que passam por excesso de água, né, não consegue escoar, e por causa de uma falta de atenção, né, do gestor, da empresa, a coisa piora. Né? E aí, né, isso não gera nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de preocupação em criticar, porque eu não acredito que os coordenadores, né, que nós temos lá, que é o Santo Alberto, que mora lá na Rua 11 do Gereissati, né, o Marildo, que é da comunidade, fosse ter alguma satisfação em ver essa situação, né, em ver essa necessidade, e não fazer por preguiça, né, e não fazer porque assim, não quisessem fazer, não tem nem perigo. Não fazem porque não tem estrutura. Todo mundo vai sair. Né? Todo mundo vai sair. Aqui eu já disse, eu sempre vou estar cobrando aqui do prefeito. Sempre vou estar. Né? Porque exemplos aqui de pessoas que são de confiança, que estão em vários setores aí da prefeitura, né, com boa vontade, querendo fazer e sem condições, são inúmeros. É na saúde, é nos postos, são enfermeiros, são coordenadores de postos, né, são secretários que estão aí, né, querendo realizar alguma coisa, não conseguem porque não chega dinheiro, ou que chega não dá nem para comprar o básico. Né? E exemplo dessa argumentação, nós já demonstramos aqui, em outras determinadas circunstâncias, né, de audiências públicas, né, onde nós detectamos, né, naquele relatório de gestão fiscal, a EPA, da LOA, né, que nós até assim, interviemos questionando do porquê, né, de tão pouco dinheiro com relação a algumas secretarias, né, e que depois foram feitas outras reuniões e foi aumentados os valores. Aí sim, aí eu acho que justifica se cobrar alguma coisa do secretário quando ele tem condições de trabalhar. Agora, você querer, né, que um coordenador de limpeza, né, ou de tal setor se destaque fazendo sem condições, aí fica difícil. Fica difícil. Eu acho que, né, que o mínimo que deve ser feito nessa situação é repor o veículo que quebrou. Não é quebrou, vamos deixar o cidadão receber
a remuneração do mês para poder consertar o carro, para poder voltar no outro mês, é muito bom. Isso aí é o fim da picada mesmo, isso aí. E a gente né, eu particularmente, né, sou muito atento a essa situação de limpeza. Sempre digo o seguinte, né, que as maiores provas desse termômetro são esses fatos. Passa de um canto, não passa do outro. Né? Não passou porque o carro está quebrado. Tá lá, eu sempre vou pegar aqui, né, os exemplos da minha rua. Se passarem na rua desse vereador que vos fala, tem lá na faixa de uns 4 montes de galho. De uns 4 montes de galho. Só tem um que foi colocado ontem. Os outros todos estão lá há pelo menos 20 dias na rua. Há pelo menos 20 dias na rua. Nunca, na gestão passada, a nossa rua passou por essa situação. Nunca. Com todo o defeito do passado. Com todos os defeitos do passado. Mas nunca, né, permaneceu entulho ou galho na nossa rua, ou lá na comunidade, porque é só verificar, né, os discursos que nós já fizemos, que 1.000, 2.000 pessoas compartilham e citam outros exemplos, né, de problemas pontuais que estão lá há muitos dias, né, que incomoda, o atendimento não chega, né, que o serviço não é executado. Então, eu sempre vou pegar lá da minha comunidade. É só passar na rua. Passe lá. Pergunte ao morador, né, da casa em que os galhos estão na frente. Né, senhor, faz quantos dias que esses galhos estão aqui? Pergunte. É só perguntar. Né? Antes de desconfiar, é só perguntar. Né? Como já disse, eu não acredito que as pessoas que são da comunidade estejam satisfeitas com esse tipo de problema. Porque eles também são cobrados. Todos são cobrados. Né? Aí quando de forma, vamos dizer assim, de forma inesperada, né, alguém aparece para resolver um determinado problema desse, por pressão de um morador, aí chega lá, não, porque eu estou aqui para resolver. Né? Chega na condição de ouvidor, como um dia, né, o nobre cabeça chegou lá na minha rua para resolver o problema do entulho lá, né, absorvendo todo o mérito da realização do serviço para ele. Como se não tivesse empresa, como se o prefeito não tivesse obrigação, como se lá na comunidade dele lá fosse o exemplo, né? O exemplo de qualidade da gestão que ele passou a defender. Porque todas essas cobranças que eu faço na minha comunidade, eu já fui procurado por outros. Como lá da rua 88 do setor H, que eu estive que me foi presente lá, para poder resolver um problema do entulho, que já estava lá 2 meses, lá no setor H. Aí o cara se apresenta na condição de ouvidor, né, para ficar fazendo média, que prejudica até o prefeito. Né, podendo chegar lá, abordar o cidadão para saber realmente, né, quanto tempo faz lá, por que foi que não foi tirado, a quem foi que a pessoa procurou, não, mas prefere fazer politicagem. Eu já disse aqui nessa casa aqui, Pedro Corrêa, que eu tenho um nojo dessa politicagem, tenho um nojo, meu irmão. Porque os interesses de gestão, o cara nem lembra. A pessoa, ela não tem o mínimo senso de grupo. Chega lá, pisa no prefeito, pisa nos colegas, né, subestima até a condição que ele abraçou para poder contribuir com o grupo dele. Eu estou aqui para resolver como se lá não tivesse vereador, como se o prefeito não tivesse a obrigação de realizar. Eu acho o contrário, que os ouvidores, para mim, tanto faz ter 1, com 2, com 10, isso aí é questão de cada um. Eles têm que estarem na rua, até de forma a se antecipar ao que nós trazemos aqui. Ao que nós trazemos aqui. Né? Porque quando nós trouxemos aqui um problema desse tipo, já era para o ouvidor já ter uma argumentação, uma postura, né, uma linha de reação com relação à solução. Né?
Eu lamento demais. Até no dia que eu me lembro que eu até me equivoquei. Disse até que, na minha colocação, disse que tinha nojo da política. E no mesmo discurso, eu retifiquei a minha colocação. Eu tenho nojo da politicagem, porque é algo assim que não agrega respeito. Só agrega de respeito. Novo vereador, um minutinho para a conclusão, tá ok? Obrigado. Né, que não agrega sentimento de grupo, que não agrega, né, vamos dizer assim, sensatez, né, só se busca pisar, né, denegrir a imagem de A ou de B, como se a pessoa fosse, hoje estivesse na política para não fazer nada. Né? Eu, particularmente como vereador, acredito que todos os vereadores, cada qual nas suas comunidades, estão lá querendo fazer as coisas, estão querendo realizar, né? Estão preocupados. Eu, às vezes, não entendo como é que, né, que um vereador, né, que não, assim, consegue resolver os problemas locais, passa a dar uma atenção, né, vamos dizer assim, exagerada com relação a outro. Porque tenta cobrir um santo e deixa o outro descoberto. Eu acho que, né, isso serve até de reflexão, né, para nós vereadores e para tudo. Presidente, para hoje era só, eu agradeço aí a oportunidade.